Eu tenho o privilégio, nessa manhã aqui, de poder partilhar com vocês as Escrituras Sagradas. E eu queria partilhar um texto muito simples, que me veio ao coração novamente, que eu gostaria de partilhar com vocês nessa manhã, como forma de injetar fé no seu coração. Eu queria que vocês abrissem comigo o Evangelho de Lucas no capítulo 2, 21 a 24. Em seu 8º dia de vida, o dia da circuncisão, o bebê recebeu o nome dado pelo anjo antes do nascimento: Jesus. Quando se completaram os dias estabelecidos por Moisés para a purificação, seus pais levaram-no a Jerusalém para consagrá-lo a Deus, como ordenado na lei de Deus. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado a Deus. Deveriam também sacrificar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, outra prescrição da lei. Tem uma outra versão aí? Tem essa é a qual? É a NVI? Olha lá, ó. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. O 22, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Texto muito simples, mas que eu queria extrair como uma cena da vida de Jesus a nos inspirar nessa manhã, nessa breve reflexão aqui que eu queria fazer com vocês. E aí eu queria orar junto com vocês. Posso? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, firme o seu pensamento em Deus. Pai, fala com a gente nessa manhã. Nos inspira, abre o nosso coração. Transforma o coração de cada um de nós em um solo fértil para receber as boas sementes da Tua palavra, do Teu Evangelho. E Pai, dá-nos a capacidade de sermos praticantes da Tua palavra. Não permita jamais que caiamos na tentação de sermos apenas ouvintes ou apenas religiosos. Livra-nos da religiosidade, livra-nos da cabeça religiosa, das regras religiosas, e dá-nos um coração transformado, cheio do Teu Espírito, uma mente inspirada por Ti, para que isso tudo se transforme em atitudes, em ações, em vida prática no nosso cotidiano. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu queria falar nessa manhã com vocês sobre o que faz diferença na vida de quem faz diferença. Ou talvez, o que é que faz diferença na vida de quem Deus usa, ou de quem Deus resolve usar? O que faz diferença na vida de quem faz diferença? É o norte que eu queria ter com vocês aqui nessa manhã. E aí eu queria olhar para a história de Jesus, e o que a história de Jesus pode nos ensinar, porque ninguém foi mais usado por Deus, ninguém fez mais diferença nesse mundo. Aliás, ninguém dividiu a história da humanidade entre antes e depois do seu nascimento. Jesus. Aquele, entre aspas, personagem de maior influência na história da humanidade. Mas o que faz diferença na vida de Jesus para que Ele fizesse diferença aqui entre nós? E aí eu fui olhar para esse texto. Poderia pegar várias cenas da vida e do ministério de Jesus, mas escolhi esse texto. O que está acontecendo aqui? Jesus está sendo levado ao templo, primogênito de José e Maria, sendo levado ao templo para ser apresentado segundo a lei mosaica, segundo a lei de Moisés. Que dizia o quê? Que no 8º dia
o primogênito deveria ser levado pelos seus pais ao templo para a circuncisão, que era a marca da aliança dos judeus, da sua tradição religiosa, com Deus. O menino passava pela circuncisão, que é aquele corte do prepúcio. Estou sendo claro, né? Às vezes está falando palavras aí, o pessoal está me olhando, o que ele está falando? No 8º dia. E aí era também o dia em que ele recebia o nome. Tradicionalmente, pela lei, era o dia que o menino recebia o nome, passava pela circuncisão e era consagrado ao Senhor. Assim como era atributo da lei também, que houvesse um sacrifício de um cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito, enfim, um cordeiro puro. Agora, você está me olhando e falando assim, mas por que é que Jesus, ao invés de ter o sacrifício de um cordeiro, como era a tradição da lei, vai ser apresentado com o sacrifício de 2 pombinhos? O que está acontecendo? Eu não vou ler aqui com vocês, mas depois, se vocês quiserem olhar em casa, se você for ver a lei mosaica, o que dizia, se você for ver o que dizia a lei mosaica, lá em Levítico, no capítulo 14, no versículo 25, você vai ver que quando as famílias não tivessem posses e elas fossem ao templo, havia então a disponibilização de 2 rolinhas, ou uma rolinha e um pombinho, para que o sacrifício fosse feito de forma substitutiva, para famílias que não tivessem posses. Ou seja, o que significa esse fato aqui? Significa que Jesus era filho de um casal muito pobre. Ele era filho de um carpinteiro. Ele nasceu numa manjedoura. Ele é filho de um carpinteiro, nasce numa manjedoura, em Belém, e vai viver quase que a totalidade da sua... Aliás, vive a totalidade da sua vida antes do início do seu ministério, 30 anos de sua vida, ele vive em Nazaré. Gente, o que era Nazaré na época de Jesus? Nazaré era um vilarejo que não tinha 50 pessoas. Nazaré era um lugar desprezado à época. Era um lugar, o famoso fim de mundo, o famoso, não sei se eu ainda uso essa, cara, a barba vai ficando branca, a gente vai lembrando de umas expressões, o famoso onde o Judas perdeu as botas. Agora entreguei a idade, agora... Mas Nazaré era isso, um vilarejo totalmente inexpressivo, não mais do que 50 pessoas, não chegava a 50 pessoas. A ponto de quando Jesus se apresentava em alguns lugares, quando percebiam seu sotaque, sua maneira de falar, sua forma de ser, e diziam, aí vem o Nazareno. E na sequência, vinha a pergunta, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você vê que preconceito é uma coisa que não é nova, né? Preconceito é um negócio antigo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí não bastasse tudo isso, se vocês... eu podia ter separado, puxa vida. Se a gente visse a imagem de Jesus, que não tem absolutamente nada a ver com essa imagem que muitos de nós recebemos na nossa tradição, um Jesus europeu,
branco, de olhos azuis, cabelo louro, esvoaçante, longo. Não tem nada a ver com Jesus da época, um homem nascido na região daquela região que envolvia ali a Palestina. Não tem absolutamente nada a ver. Tanto não tem a ver que, se vocês virem, foram feitos vários estudos, e aí projeção de inteligência artificial da imagem do rosto de Jesus, do que seria, e compararam com esse Jesus europeizado, e quando trouxeram a imagem, muita gente, meu Deus, o que é? Por quê? Mas essa sim, porque ele não tinha esses traços europeus, nariz afilado, olhos claros, cabelos... Não, Jesus era um homem como qualquer outro homem ali, um judeu do seu período, como qualquer outro homem daquela época. E, inclusive, quando olham para essa imagem atual e falam assim, nossa, mas é feio. E aí a gente se lembra da descrição do profeta Isaías, que disse que, na sua profecia de anúncio ao Messias, retratou que nele não havia o quê? Nenhuma formosura. Ou seja, a gente está falando, e eu não estou aqui querendo desconstruir Jesus, não é isso, mas a gente está falando, desconstruir a imagem de Jesus, mas a gente está falando de uma forma muito clara do que era, naquele momento, o Filho de Deus. Que era a antítese de todos os valores desse mundo que a gente vive, o que a gente espera, porque... E acho que isso chocou ainda mais a época, né? Porque quando ele se anuncia como Filho de Deus, os caras falam, o quê? Esse Nazareno? Como assim? Porque a gente está falando de um menino pobre, nascido numa família extremamente pobre, filho de um carpinteiro, que viveu em Nazaré e que, além de tudo, ainda era feio. Mas espera aí, você está fazendo o quê? Você está querendo desconstruir Jesus para nós, é isso? Não. Eu estou falando isso e fazendo essa introdução aqui para mostrar para vocês como é que Deus age de uma forma completamente fora dos padrões desse mundo. A lógica do reino de Deus e da ação de Deus é completamente inversa da lógica desse mundo. Porque se as pessoas olhassem para esse quadro, quem poderia imaginar, num quadro como esse ali, dessa pessoa que nós estamos descrevendo, que é um quadro real, que seria aquele que dividiu a história da humanidade entre antes e depois dele? Quem? Agora, o que a história de Jesus tem para nos ensinar hoje? Porque essa passagem aqui tem algumas lições para ensinar para a gente. O que de fato faz diferença na vida de alguém? O que é que de fato faz diferença na vida de alguém? Por que é que um sujeito pobre, feio, de família pobre, de uma cidade insignificante, cercado de gente insignificante, rodeado por pessoas absolutamente anônimas, desconhecidas, por que é ali em Nazaré é que Deus vai buscar alguém para fazer diferença na história? O que realmente faz diferença na vida de quem faz diferença? O que realmente faz diferença na vida de alguém a quem Deus escolheu usar? O quê? Eu diria pelo menos 3 coisas aqui para vocês. A primeira delas, que eu aprendo com a vida de Jesus. A primeira coisa, o que faz diferença? Primeira, não importa quem você aparenta ser, importa quem você é. Vou repetir, não importa quem você aparenta ser, importa quem você é.
Essa é a primeira lição que a gente aprende com a história de Jesus aqui. E com quem Deus usa. Porque Deus não julga pela aparência. Deus, diferentemente dos homens, não olha, não escolhe, não vê pela aparência. Jesus mostra isso claramente. Jesus não aparentava ser o Rei dos Reis, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Mas presta atenção, Ele era. Ele era. Não parecia aos padrões desse mundo, mas Ele era. E o que é que dava dignidade a Ele? O fato de ser Filho de Deus. E o que eu quero falar e ressaltar com vocês aqui nessa manhã? Nós, eu, você, cada um de nós aqui, nós somos filhos de Deus. E o que nos dá dignidade, valor e sentido nessa vida, identidade, é o fato de nós termos a mais absoluta consciência de que nós somos filhos e filhas de Deus. Filhos amados de Deus. Esse é o mundo nós vivemos no mundo da carteirada. Vira e mexe você sabe com quem você está falando? Não é? Sabe com quem você está falando? Eu não, mas eu sei com quem você está falando. E com quem que eu estou falando? Com um filho de Deus. Com uma filha de Deus. Menina dos olhos de Deus. Filho amado do meu Pai. O que me dá sentido de dignidade, de valor, é isso. E quando a gente introjeta essa verdade, quando a gente toma consciência no mais profundo dessa alma, dessa verdade, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? As pessoas podem falar o que elas quiserem ao nosso respeito. Elas podem pensar o que elas quiserem ao nosso respeito. Porque eu não quero ser nada mais do que eu já sou. Porque eu sou filho de Deus. Eu estou satisfeito. E não há como ninguém me diminuir ou te diminuir, sabe por quê? Porque eu tenho convicção de que eu sou um filho amado de Deus. Então, por mais que você queira me diminuir, me desqualificar, cara, bate e volta. Eu sou filho amado de Deus. O que dá sentido de valor a gente é isso. O problema é que esse mundo é completamente diferente. Nesse mundo o que vale não é o que você é, mas sim o que você aparenta ser. Não é? E aí com a chegada disso aqui, das redes sociais, então, gente, o Instagram é um desfile de aparências. Desfile de aparências e de mentiras. Gente profundamente triste, vendendo a imagem de alegria. Gente, eu já vi, vocês também conhecem. Gente que está extremamente endividada, mas eu não posso mostrar que eu estou endividado, senão o que meu cliente vai pensar de mim? Eu preciso pôr a roupa tal, eu preciso andar com o carro tal, eu preciso ter a viagem tal, porque eu preciso projetar uma imagem que não tem nada a ver com a minha essência, não tem nada a ver comigo, sequer tem a ver com o que eu estou vivendo. Por quê? Porque esse mundo valoriza o quê? Aparência. Vou entregar a idade de novo. Eu me lembro de uma propaganda, pai. Tinha uma propaganda, talvez... Não vou aí, vou falar para meu pai que ele lembra. Mas eu me lembro de uma propaganda que o rapaz ia fazer uma... Eu não me lembro se era uma entrevista de emprego, porque a propaganda faz tempo. Mas era de uma marca, acho que nem existe mais. Se eu não me engano, acho que era... será que era o Westop, talvez? Ixi! Ou como diria minha mulher, eita, agora foi. Enfim, eu estou querendo lembrar o nome da marca, já não lembro mais. Mas faz muito tempo. Mas era o seguinte, o cara chegava, ele tinha passado ou tinha sido aprovado na empresa, e ele chega para o primeiro dia de reunião da empresa.
E aí, a hora que ele chega, todo mundo olhando para ele. Tá todo mundo sentado na mesa, aí ele chega com uma roupa normal, assim, aí todo mundo olhando para ele, tipo, que é isso aqui? Aí, ele se sente mal, constrangido e tal. Aí ele volta, no dia seguinte, com a camisa daquela marca. E quando ele volta com a roupa, com a camisa e a calça daquela marca, aí ele chega e entra, e aí vai todo mundo, desde a recepcionista, abrindo a porta do elevador para ele, a ascensorista falando, que andar mesmo o senhor quer ir? Tal, aqueles que ninguém estava olhando para ele, tal, e vão, até que ele chega na reunião, lá na mesa da diretoria, e quando ele chega na mesa da diretoria, a hora que ele entra na sala, todo mundo assim... Todo mundo fica de pé para esperá-lo sentar, e ele senta e tal, e aí termina assim, o mundo trata melhor quem se veste bem. Você vê como isso é antigo. E as redes sociais potencializaram isso ao máximo. Essa vida fake, essa vida que não existe, essa vida que não tem absolutamente nada a ver. Vida de aparência. Agora, não importa o que você aparenta ser, importa o que você é. Jesus estava lá com 2 pombinhos, ele não aparentava nada, não aparentava ser nada, sequer tinha um nome reconhecido, uma família reconhecida, nada, mas ele era quem? O Filho de Deus, o Filho de Deus. É o inverso do que a gente vive, vira e mexe, vamos numa festa tal, o mundo atual, vamos numa festa tal, não vai dar para eu ir. Putz, não vai dar para ir por quê? Eu não tenho roupa. Como assim não tem roupa? Aí vai lá, abre o armário. Aparência. Um mundo que a gente julga e é julgado pela aparência o tempo inteiro. O tempo inteiro. Agora, qual que é a resposta do Evangelho para isso? A resposta do Evangelho para isso é: para Deus te usar, para você fazer diferença, aonde quer que você esteja, Deus não se importa com a aparência, Deus se importa com quem você é. Deus não se importa com a aparência, Deus vê a essência. Esqueça a aparência e cuide da essência. Calma, também não exagera. Mas enfim, eu aprendi uma lição muito importante que eu queria deixar com vocês. A diferença entre reputação e honra. Sabe a diferença entre reputação e honra? Reputação é aquilo que as pessoas pensam a respeito de nós. Honra é aquilo que nós sabemos que Deus sabe a nosso respeito. Reputação tem a ver com o pensamento e a relação com os outros. Honra tem a ver com o pensamento, a consciência, o pensamento de Deus, minha própria consciência e minha relação com Ele. Agora, presta atenção aqui. Sobre a sua reputação, sobre a minha reputação, eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre o que as pessoas pensam a meu respeito. Tem gente que gosta e desgosta da gente, pelo simples fato da gente existir, pelo jeito que a gente fala, pelo time que a gente torce, enfim, pela fé que a gente professa. Reputação, aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, a gente não tem controle. Agora, sobre honra, minha relação com Deus, aquilo que Ele sabe a meu respeito e a minha consciência, sobre isso a gente tem controle. Então, queria dar um conselho para você nessa manhã. Cuide da sua honra, porque da sua reputação, deixa que Deus cuida. Da reputação de gente honrada, Deus cuida. E eu posso falar isso com muita tranquilidade para vocês. Aliás, eu sou uma pessoa pública. O que mais tem é tiroteio, mentira, fake news, tentativa de sujar, envergonhar, constranger e tal. Qualquer pessoa, por exemplo, na minha atividade, ou na atividade pastoral, por exemplo, do meu pai, ou enfim, pessoas públicas,
Se você viver escravo, e aí isso não é só para pessoas públicas, é para todo mundo, que hoje, de certa forma, somos todos públicos. Se você for viver escravo daquilo que pensam os outros a seu respeito, você tem dois caminhos. Dois caminhos. Caminho número 1, adoecer. Porque sempre vai ter alguém que não gosta de você. E não adianta você ficar, eu quero, mas deixa eu te mostrar. Sempre vai ter alguém que não gosta, não acredita, enfim. Um caminho é adoecer. O outro caminho é se transformar num hipócrita. Viver para agradar os outros, de acordo com a opinião dos outros. Gente, discípulo de Jesus não vive para agradar a opinião dos outros. Discípulo de Jesus vive para agradar o seu mestre. Vive para seguir o seu mestre. Discípulo de Jesus cuida da honra e da reputação. A gente descansa porque o Senhor cuida. É assim que funciona na vida cristã. Para fazer diferença, importa o que você é. Porque pessoas que fazem a diferença sabem exatamente quem são. E não existe nada, nenhuma fala, nenhuma ação, nada que possa fazê-las se sentirem diminuídas. Esse sentimento de diminuição, que muitas vezes você sente, acuamento, saia disso, isso não vem de Deus. Porque quando você tomar consciência plena de quem você é em Deus, eu sou filho amado, eu sou filha amada, você pode dizer o que você quiser. O que me dá valor não é título acadêmico, o que me dá valor não é posse, o que me dá valor não é o carro que eu tenho, o que me dá valor não é a casa que eu tenho, o que me dá valor não é a roupa que eu visto, o jeito que eu falo, aonde eu como. O que me dá valor é o fato de eu ser um filho, uma filha amada de Deus. É isso, gente. Simples assim, difícil assim. Simples assim, difícil assim. Segundo, qual a segunda lição que eu aprendo aqui? Não importa quem você aparenta assim ser, mas importa sim o propósito que Deus tem na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Tem um propósito na minha. Para cada um de nós, Ele tem um propósito. E posso falar para você? Eu não sei se é propósito de Deus esse negócio de ser São Paulino não, viu? Vamos orar mais. Vamos orar mais. Porque Deus é fiel, tá? Apesar que nós estamos uma maré baixa que eu vou te falar. É verdade. É verdade. Mas Deus tem um propósito na sua e na minha vida. E para cada um de nós um propósito diferente. E deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante, que às vezes a gente confunde. Você já deve ter ouvido falar assim, porque se você não fizer o que Deus tem para você fazer, então Deus vai levantar outro. Se fosse assim, eu não queria ser o outro, porque eu ia ser o step dele. Olha, Deus, eu o criei com um propósito, para ele realizar o propósito dele. Para ele realizar o meu propósito na vida, para eu realizar o meu propósito na vida dele. Mas já que ele não vai fazer, então eu vou fazer o seguinte: eu pego você e ponho no lugar dele. Não. Não faz sentido. Deus não tem plano B, não tem step. O que Ele tem a fazer na sua vida é só na sua vida. Através da sua vida, Ele vai glorificar o nome dEle através da sua vida. Mas eu, com a história que eu tenho, com a da família que eu vim, do lugar onde eu nasci, com o pouco estudo que eu tive, com os poucos acessos, com a idade que eu tenho agora, como assim? Assim. Porque para Deus não importa quem você aparenta ser, não importa onde você nasceu, não importa a sua história pregressa, não importa sua família, não importa seu DNA, sua genética,
qualidade intelectual ou não, não importam suas posses, para Deus, o que importa é que Ele tem um propósito único na sua vida e de acordo com o seu DNA, com a sua história, com o lugar que você nasceu, com a família que você viveu, Ele vai ser glorificado através da sua vida, como Ele foi através do menino apresentado com 2 pombinhas, que ninguém dava nada para ele, que foi crescendo em Nazaré, que era filho do carpinteiro, e que ali havia, ali nele havia um propósito claro do Senhor. Eu serei glorificado através desse menino. Eu tenho um propósito na vida dele, de ser glorificado através da vida dele. E ali está o meu Filho amado, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que julgará para sempre a humanidade com seu cetro, do seu trono com seu cetro de justiça. Mas antes disso, ele vai nascer, crescer, desenvolver o ministério dele, ser injustiçado, ser crucificado, morrer entregando a vida dele por toda a humanidade, resgatando a humanidade, para que ele volte a estar comigo. Ele tem um propósito. O propósito vai ser cumprido do jeitinho que ele nasceu. E ele, quando estiver comigo, glorificará o meu nome. Não importa quem se aparenta ser. E tem uma coisa que eu estava pensando. Porque Deus vai glorificar o nome dele, independentemente do valor que as pessoas dão a você ou não. Ele vai glorificar o nome dele através da sua vida. Com os dons e os talentos que você tem, com o jeito que você fala, com o jeitinho que você é. Ele vai. Agora, é importante lembrar que muitas vezes a gente está vivendo uma sensação de fracasso, de perda, de desconsideração. Sabe aquela coisa assim, poxa, eu faço tanto, eu trabalho de forma tão correta, eu procuro fazer as coisas com honestidade, eu estou aqui correndo atrás com o suor do meu rosto, mas parece que nada acontece. Apesar da sua dedicação, apesar da sua competência, apesar de tudo, seu esforço, apesar da sua persistência, parece que as coisas não acontecem, às vezes até na mesma proporção em que outros que você olha do lado, que não tem nada disso, e você fala, por que Deus? Por que Deus? Mas a gente já chega ali. Deus tem um propósito na sua vida. Se tivesse uma pesquisa, no momento ali, nesse quadro que a gente viu de Jesus nascendo ali na manjedoura, ou sendo apresentado ali com os pombinhos, se fosse feita uma pesquisa, imagina se fosse feita uma pesquisa, Datafolha, Ibope e tal, ali do lado, perguntando para as pessoas, o que você acha que vai dar esse menino aí? Qual vocês acham que seria a resposta? Vai ser o quê? Vai ser nada, vai ser um nada, não vai dar em nada. Perspectiva humana. Mas se a mesma pesquisa fosse voltada para Deus, ô Deus, o que vai dar? O que o Senhor está fazendo? O que vai dar com esse menino aqui na manjedoura, com esses pombinhos aqui, Nazaré, o que vai dar? Vocês não estão chegando nada ali na manjedoura? Não. Não está chegando ninguém. Aliás, se perguntasse lá, quem é esse aí? Vocês sabem? Esse daí dos pombinhos aí que está sendo apresentado? Eu acho que a maioria ia dizer, sei lá, deve ser um Zé Ninguém aí. Um Zé Ruela aí. Mas se perguntassem para Deus, sabe qual seria a resposta de Deus? Ele vai governar o mundo. Aquele ali vai governar o mundo com cetro de justiça. Seu reino não terá fim. Vai morrer
ressuscitar no terceiro dia, e o seu nome será sobre todo nome, porque eu tenho um propósito na vida dele que será realizado. E eu não duvido, acho que você não deve duvidar também, que na caminhada, algumas vezes o Espírito Santo teve que dar uma sussurrada lá no ouvido de Jesus, para ele. Imagina as pressões, o preconceito. Jesus era tido como andarilho. Jesus era um rabino marginal, que significa que ele não estava na escola tradicional dos rabinos. Jesus era um mestre, que ninguém, vamos dizer, a instituição formal da religião sequer o reconhecia. E o pior, ainda se anunciando como filho de Deus, que era uma blasfêmia. Eu imagino, e por isso que eu estava dizendo, não duvide, o tanto de pressões que Jesus sofreu, que o Espírito Santo de vez em quando precisava chegar nele e falar assim, lá no ouvido dele, Jesus, lembra que você é um filho amado de Deus, tá? Não ouve essa galera não. Jesus, lembra que Deus tem um propósito na sua vida. Jesus, olha para frente. Lembra do propósito. Jesus, não importa o que você aparenta ser. Importa sim que Deus tem um propósito na sua vida. E importa sim a maneira como Ele quer te usar no reino. E o mesmo eu digo aqui a vocês nessa manhã. O aplauso que a gente espera, a aceitação que a gente espera, o reconhecimento que a gente espera, como discípulos de Jesus, não vem dos homens, vem dos céus. É de lá que a gente tem que esperar o aplauso. Tem muita gente falando o nome de Jesus e esperando aplauso humano e recebendo aplauso humano, mas que eu não tenho certeza de que está sendo aplaudido pelo céu. Ou não? Ou não? Ouvi do meu pai a vida toda, que mais do que ser usado, o importante é ser o quê? Aprovado. Mais do que usado, se eu sou fiel. Deus tem um propósito na sua vida, não importa o que você aparenta ser. E para fechar com vocês, última lição. Não importa o que você aparenta ser. Você quer fazer diferença? Sabe o que fez diferença na vida de Jesus? Não importa o que você aparenta ser. Importa é se a mão de Deus está sobre a sua cabeça. O que importa é se a mão de Deus está sobre a sua cabeça. Não importa o que você tem, o que você veste, o que você sabe. O que importa de verdade, ou o que você aparenta ser, o que importa de verdade é que você é filho amado de Deus, filha amada de Deus. O que importa é que você tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida e Ele vai cumpri-lo para a sua glória, através de você, do jeito que você é, independentemente do valor que as pessoas dão a você. E eu estava falando para vocês daquele sentimento que às vezes a gente tem, que a gente está lutando, e parece que às vezes a gente olha de lado e alguém parece que está indo muito mais, conquistando muito mais rápido do que nós. Mas é bom a gente lembrar que o que importa, muito mais do que seu esforço, sua competência, seu trabalho, as coisas que você conquista, é se de fato a mão de Deus está sobre a sua cabeça. Porque tem gente conquistando coisas que para conquistá-las vendeu sua alma ao diabo. Para conquistar a aprovação desse mundo, vendeu sua alma, vendeu seus valores, se desumanizou, saiu debaixo da mão de Deus. O que faz a diferença na vida de quem faz diferença não são as conquistas,
não são as vitórias. Porque até numa aparente derrota, você pode ter a mão de Deus sobre a sua cabeça. E é essa convicção que tem que fazer a diferença na nossa vida. A gente está vivendo num mundo em que está todo mundo correndo atrás do seu. E para isso, puxa o tapete, derruba, passa a rasteira. Todo mundo correndo atrás dos seus interesses. Mas guarde uma coisa. Não importa o que você conquista. Aliás, mais importante do que o que você conquista é do lado de quem você está. É de que lado você está. E que mão está sobre a sua cabeça. Uma batalha, aquela batalha da Guerra da Secessão, lá nos Estados Unidos, lá atrás. Me lembro de uma história que o Lincoln conversando com, se eu não me engano, era um capitão da sua tropa. E o capitão falando, presidente, a batalha está muito complicada, presidente. Era uma guerra civil sangrenta. Eu espero que Deus esteja do nosso lado, presidente. E o Lincoln olha para ele e fala, capitão, eu não espero que Deus esteja do nosso lado, mas sim que nós estejamos do lado de Deus. Mas sim que a mão dele esteja sobre a nossa cabeça. Vou fechar aqui com vocês, só lembrando 2 homens que tinham profunda consciência do chamado, do propósito e da mão de Deus sobre a cabeça deles. 2, quer ver? Moisés. Moisés sobe ao monte, o povo se corrompe e tal, faz um monte de coisas erradas. E aí ele desce e volta, e quando vai confrontar, e aí tem o levante e fala, nós vamos tirar esse cara. Não vai mais ser ele. E Moisés fala, não tem problema. Nós vamos fazer o seguinte, quem me chamou e quem me colocou aqui foi o Senhor. O Senhor pôs a mão sobre a minha cabeça. Não tem problema nenhum. Estou aqui eu e vocês. Moisés passou o giz no chão. Fiquem desse lado e eu vou ficar do lado de cá. E eu vou fazer um desafio ao Senhor. Aqueles a quem o Senhor colocou a mão na cabeça, hoje serão claramente demonstrados. Não são vocês que vão me tirar. Quem me tira é o Senhor. Se Ele quiser, Ele pode me tirar hoje. Quando Ele diz isso, resultado, claro que não nessas palavras, o resultado é o quê? A terra se abre. E aqueles todos são engolidos pela terra. E Moisés fica ali. Não depende de vocês, da aprovação de vocês, era o que Moisés estava dizendo. A mão de Deus está na minha cabeça. E a hora que Ele tirar, eu nem quero mais ficar. Davi, o filho dele, se levantou contra ele para matá-lo. Fez uma rebelião no reino. E aí o general dele vem. Não sei se vocês já leram aquele livro, o Perfil de 3 Reis. Leiam O Perfil de 3 Reis, do Gene Edwards. Um livro incrível. E aí ele conta ali, de maneira figurada, ele conta, quando o general diz, Davi, você precisa matar teu filho, porque se você não matar o seu filho, ele vai te tirar do trono, ele vai arrebentar com você. E lá no livro ele diz, Davi responde para o seu general, fala, eu matá-lo? Não. Deixa eu explicar para você, general. Quem me colocou nesse trono foi o Senhor, lembra disso? E o Senhor tirou Saul, que tentou me matar, inclusive. Mas eu quero falar uma coisa para você. Eu não vou mover uma palha para manter esse trono. Porque quem me pôs aqui foi o Senhor. E eu não vou fazer para Absalão aquilo que Saul fez para mim. Porque vai que Deus resolveu levantar Absalão e eu não estou sabendo. Então deixa o Senhor agir. O resto da história vocês sabem. Davi permanece no trono. Seu filho é preso num galho de árvore e morre enforcado. Que consciência é essa de um homem que diz? Consciência é essa inabalável que diz, quem me colocou aqui foi o Senhor. Façam o que quiserem. Só me tira daqui o Senhor. E se eu sair é porque Ele me tirou. Vamos ficar de pé juntos aqui nessa manhã. São raríssimas as pessoas que descansam na certeza de que a mão de Deus está sobre a cabeça delas.
Que mão você está procurando sobre a sua cabeça? A do seu pai? A da sua mãe? É importante. A do seu patrão? A do seu chefe? Da sua chefe? Que mão? A do seu líder? Da sua líder? Que mão? Que mão? Do seu pastor? Que mão você está procurando sobre a sua cabeça? Qual? O que faz diferença na vida de quem faz diferença é que essa pessoa tem a mão de Deus sobre a sua cabeça. É essa mão que o guarda, que a guarda, que preserva. Que não importa o que ela aparenta ser. Não importa quem você aparenta ser, importa quem você é. Não importa quem você aparenta ser, importa que Deus quer glorificar o nome dEle através da sua vida. E Ele tem um propósito para você. Se você ainda não o encontrou, encontre. E não importa quem você aparenta ser, importa que a mão de Deus está sobre a sua cabeça.